Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada pra lá de especial, essa atriz maravilhosa, Cristiane Amorim. Tudo bom? Oi, querido, tudo bem? Muito prazer estar aqui. Estou muito feliz, vencendo aqui várias barreiras e medos e travas para bater esse papo com você aqui. É maravilhoso tomando esse café, que eu sou viciada em café. Mas o que? É timidez mesmo? Menino do céu, é. Nasci com uma timidez absurda. Mesmo, muito, muito para dentro, assim, muito envergonhada. Sou reservada até hoje, mas com 15 anos eu ia no banco pagar uma conta porque eu tinha que falar com a mulher. Minha mãe, você vai ali para mim pagar uma conta? Eu digo, tem que falar? Tem. Eu digo, então eu não vou. Não, você entrega esse papel, eu entrego o dinheiro. Eu digo, e ela vai falar comigo? Não, não vai. Eu digo, tá, porque se eu estiver saindo e ela fizer assim, e todo mundo olhar para mim, nunca mais eu vou. Era nesse nível. E aí, como é que foi para então, assim, essa barreira, então, que para chegar na arte? Pois é, a arte salva, cura, transforma, né? E o teatro realmente ele veio para me salvar, para eu me descobrir. Quando eu entrei na escola de teatro, eu falei: "Ah, agora eu entendi tudo". Até porque eu sou do interior da Bahia, Amargosa, uma cidade muito pequenininha, de 30, 40 milhões de habitantes, é uma cidade que não tem nem transporte público. Não tinha na minha época e acho que até hoje não tem. Porque você vai ali, dobrou a esquina, falou ali na Tudo casa de uma pertinho. coisinha e já acabou a cidade. Então, E qual é a sua primeira lembrança, assim, então, da arte, assim? Na sua infância, qual foi o seu primeiro contato com... pois é, com a dança, né, meu filho? Porque bastava subir no palco e dançar e não precisava falar. Então, eu me identifiquei muito com a dança. Então, na verdade, a minha identificação com a arte foi através desses segmentos todos que eu vou falar aqui agora, mas sem saber que aquilo era arte, que aquilo era... Por exemplo, eu gostava de me apresentar na escola. Com 5 anos, a professora chegou e escolheu algumas pessoas da sala para ler um poema no achamento da bandeira. Porque quando na minha infância tinha isso, né? Toda segunda-feira você ia lá, ficava em pé e cantava todo o hino nacional. E eu dizia, professora, posso me apresentar depois desse dia que eu falei esse poema, morrendo de vergonha? Mas como eu tinha decorado ele, eu tinha 5 anos, eu me lembro muito bem. Eu falei com muita vergonha, mas aquilo era bom. Aquelas pessoas olhando, depois aplaudindo, eu falei, isso é bom, eu gostei disso aqui. Então, toda vez eu dizia, professora, posso fazer um número de dança? Ah, meu Deus, você vai fazer o quê? Então eu ia, juntava minhas colegas, aí eu já tinha 10, 11 e dançava na frente, assim, me apresentava. E eu gostava muito de, por exemplo, festa junina, né? Que é muito forte no Nordeste, né? A nossa quadrilha, todo ano eu dançava quadrilha, me apresentava. Aquilo para mim já era o máximo. Todo ano eu dançava. Minha irmã dançava um ano, não dançava o outro, tudo bem. Para mim era uma questão de vida ou morte. Eu me lembro quando a professora chegou na sala uma vez, eu devia ter uns 6, 7, e falou, esse ano não vai ter quadrilha porque os meninos não querem dançar. Eu fiquei como professora, a não ser que uma menina, se vocês quiserem se vestir de menino, terá quadrilha. Eu falei, eu! E quando eu reparei, ninguém mais tinha aceitado. E eu cheguei em casa e contei para minha mãe. E ela, mas por quê? Eu digo, senão não vai ter. E eu fui a única e teve a quadrilha. E eu me lembro que eu me senti muito bem. Então, na verdade, eu já estava gostando ali de me transformar, aquele chapéu com aquele bigode. E todo mundo dizendo, nossa, parece um menino. Eu fui me soltando, eu gostava daquilo, então veio através da dança, veio através da literatura, já um pouco mais velha na adolescência. Eu sou de uma família de professoras, minha tia professora de português, a professora de português da cidade, aquela coisa. Uma outra tia professora de inglês, então eu tinha que ser boa aluna em português e literatura por causa dela, então eu já tinha acesso àqueles clássicos da literatura, né, do século passado, como o Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, através também dessas leituras, eu fui fazendo o quê? Dramatização. Eu não sabia nem que existia faculdade de teatro, né? Porque na minha época não tinha computador, não tinha nada disso. Então, eu achava que só existia Amargosa e Salvador, como capital e pronto. Então, lendo esses livros, eu lembro de dizer, professora, porque eu lembro quando esses livros chegavam na sala e tinha uma prova. A prova sobre o livro já vinha no livro, no fundo. E eu dizia, professora, bora fazer uma dramatização. Mas ninguém queria. Mas para não fazer prova, todo mundo, as colegas, mas quem é que vai fazer o diálogo? Eu lia e aí ali eu
fazia os diálogos, eu ensaiava. Então, na verdade, eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo roteiro, eu estava dirigindo e atuando. E é claro que eu devia ser a protagonista. Eu não lembro não, mas devia ser. Uhum. Mesma coisa quando eu dançava. Eu tinha que estar na frente, eu tinha que participar de todas as coreografias. Tinha aquela escola de dança de interior que eu fazia e participava dos festivais. Então, foi por aí. Pela dança, pela literatura e pelo teatro, só que na minha cabeça, dramatização. Então, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas quando eu descobri que existia faculdade de dramatização, eu já tinha 16 anos, eu falei, existe isso, é essa que eu quero fazer. Aí, puxar aqui o novelo, tem a história, porque aí o pai não quer, a mãe não quer, e fiz enfermagem também. Mas então, assim, então eles não queriam, mas você tinha ali essa coisa assim, eu vou fazer... Porque eu gostava de me apresentar, de Aham. dançar e de interpretar e de fazer isso, sem saber muito bem. Quando eu descobri que existia faculdade de teatro, primeiro eu descobri que existia de dança. Eu falei, então eu quero essa. Só que lá em casa, minha mãe, pra que isso? Como assim? Meu pai também não estudou, então ele não entendia. Artes cênicas, o que é isso? Que diabo é isso? Tipo assim, então, na verdade, minha mãe trabalhou no hospital da cidade a vida inteira, como agente administrativo. Então, o sonho era que a gente fizesse medicina, meio naquela área ali. Na hora de fazer vestibular, porque eu ainda sou dessa época, ficava ali o quê, mas eu não queria. Então, em medicina, eu digo, medicina não passa, nem adianta, mamãe. Então, enfermagem, minha irmã é assistente social. Bota o quê? Serviço social? Aí eu coloquei enfermagem, mas eu já sabia que existia a faculdade de dramatização e fiquei calada. Me inscrevi escondido. Uhum. Passei nas duas. Só que um era federal, de teatro, graças a Deus. A outra era faculdade católica. Minha mãe não tinha grana para pagar, juntava aqui um pouco de um tio e tal. Aí eu entrei, fiz só um mês, mas resolvi sair porque eu tirei 0 em todas as provas. A professora me chamou e falou, o que você está fazendo aqui? Você tirou 0 em tudo. Eu falei, não quero ser enfermeira. Então, pelo amor de Deus, faculdade paga. Eu digo, pois é, moça, mas sabe o que é? É que em junho vai começar teatro. E eu passei escondido, minha mãe não sabe, mas eu vou fazer teatro. Ela fez, então saia logo, minha filha, sua mãe está gastando. Eu digo, não está nem gastando, minha filha, que o dinheiro não é nem dela, é dela, do meu tio, do outro tio. Aí eu resolvi sair. Mas como dizer a minha mãe, que investiu em cursinho em Salvador, com muito sacrifício para pagar? Aí eu menti. Pela primeira vez na minha vida, eu odeio mentira, mas hoje eu conto, a gente estava rindo outro dia, que eu falei, liguei para ela chorando, mamãe, teve prova de anatomia, ela já no primeiro semestre, eu falei, foi. E aí, negócio do osso, botaram uma caveira na minha mesa, eu tirei 0, e sabe o que é? Não vou fazer isso aqui não, mamãe, eu não quero não, jogando dinheiro fora, vai começar teatro em junho, eu vou fazer teatro. Ela, então, fazer o quê, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu... é isso então, tudo aquilo que eu tinha em mim, não sabia o que era. Aí me apaixonei, né? Aí... Você já tinha a vontade de apresentar, de interpretar, de pegar um texto, de passar, só não tinha técnica, não tinha Nem estudado. sabia que existia, não tinha assistido uma peça. Eu entrei na faculdade de teatro e não tinha assistido uma peça, eu tinha até vergonha de dizer isso. Não tinha assistido. E porque a cidade é muito pequena, Muito né? pequena, Então, e meu pai rígido, chegar... não deixava eu ir pra capital, só vai com a tia pra ir no médico com 14, 15 anos, sabe aquela coisa? Uhum. Então eu não tinha assistido. Aí, quando eu fui fazer vestibular, que aquele teste de aptidão da época era um teste, assim, de 5 dias. Um dia eram 5 provas, que você tinha que ler 5 textos e escrever sobre eles. O outro dia, improvisação. Enfim, no último dia era o monólogo. E eu me lembro de fazer um monólogo, Blanche de Bois, Tennessee Williams, toda cheia de... E ser um pouco... Riram da minha cara um pouco, porque eu falei, eu nunca assisti uma peça. Aí a bancada fez... Como não? Você está fazendo o que aqui? Eu digo, faculdade de dramatização. Isso aqui não é dramatização? Então eu vim fazer isso aqui. E aí passei, e aí... Então, para você, a faculdade foi, assim, transformadora. Para muita gente, mas no seu caso especial... Total, de tudo, de várias causas. Abriu caminhos, portas, minha cabeça. Fui me descobrir como pessoa, como mulher, como gente, como artista, como tudo. Foi um divisor, foi uma virada. Você sai do interior sem ter assistido uma peça, não convivia com ator, com esse meio. E entrei na faculdade. Riram de mim quando eu disse isso, riram de mim quando eu dizia que... Mas por que você veio fazer aqui? Eu digo, dramatização. Mas de onde veio de você? Eu digo, de dança, disso, daquilo, outro. E aí eu falei uma coisa que hoje em dia não tenho vergonha, mas riram. Eu fiquei ainda vista na faculdade de teatro, que só tinha gente... bicho grilo, gente inteligente, cult, doidão e não sei o quê. E chega aquela tabaroazinha do interior dizendo que queria ser paquita. Você queria ser paquita. Queria. Hoje eu assumo. É tão bom, gente, você poder
ser quem você é mesmo e dizer A gente tem que... Ah, pelo amor de Deus. Porque eu vou ter vergonha de dizer que eu queria ser Paquita? Porque na adolescência de tal coleguinha, ela leu Shakespeare. Problema dela, eu não li não, porque eu estava em Amargosa, não sabia nem quem era, meu amor. Só tinha a televisão e o circo que chegava. Não sabia o que era teatro, então assistia a Xuxa mesmo. Era apaixonada por Xuxa. Viu, Xuxa? Cadê tu? Entendeu? Queria ser Paquita. Por quê? Porque eu sou louca por criança. Então, aquilo pra mim era brincar com criança. Pra mim, as Paquitas faziam isso. Aos meus olhos, não tinha nem... Não era nem um trabalho para mim, era uma diversão aquilo ali. Brincar com criança, organizar ali, estar perto de Xuxa. E como eu não tive referência de nada, nem de família, nem de estímulo, nem de... Muito pelo contrário, né? A família não queria. E Xuxa, por mais que seja questionada por várias razões e segmentos e setores, que eu não vou nem adentrar esse assunto, para mim foi muito interessante. Para mim, me deu autoestima. Queria até que ela soubesse. Para mim, me deu assim, ir atrás do meu sonho. E aí eu nunca desisti, porque ela dizia isso. Querer, poder, conseguir. Se você pode... Então, eu no interior, onde eu não tinha computador, não sabia nem o que é que existia no mundo, que existia mundo. Não assistia uma peça, e ela dizia querer, poder, conseguir. E aí eu dizia lá em casa que eu queria ser Paquita, e as pessoas riam, e o vizinho ria. E vai sonhando, besta. Era o que eu mais ouvia. E aí, só que graças a Deus, hoje, depois de divãs, depois de... Né? Hoje, na faixa dos 40, você já tem uma outra visão e realmente eu transformei tudo que eu ouvi. Isso já foi trabalhado em psicanálise também, assim, ao invés de ter se transformado em rancor ou mágoa, falta de estímulo, e para mim se transformou em força. Então eu dizia assim, eu vou conseguir. Aí eu ainda brincava com minha mãe, eu dizia a ela, quando eu ficar rica, que eu chegar aqui com um helicóptero, jogando batedeira, tudo que não tinha lá em casa, liquidificador, não pegue não. Porque você não quer que eu seja Paquita. Aí ela ria, porque hoje eu entendo. Gente, uma criança, uma menina do interior, sem acesso a nada. Meu pai dizia, não vai conseguir nada, só consegue as coisas com pistolão. E eu não sabia o que era pistolão, mas pistolão era fogos de festa junina. Pô, pipocava pra cima. Pistolão é padrinho, quer dizer... Não sei se ele tá tão errado na ignorância dele, né? Falta de conhecimento. E aí... Mas estou aqui com 30 anos de carreira, capricorniana, que não desiste de nada mesmo, que nem sabe desistir. E estou aqui levando a vida. Mas é muito curioso, porque também tem isso, assim, muitas pessoas, elas não vão atrás do seu sonho, né? Mas elas não querem que o outro também conquiste. Mas você, quando você, então, ali dentro da faculdade, fez a primeira montagem, primeira peça, então devia ser, assim, uma vitória, né? Para você. Foi. E, na verdade, como... As peças que eu fiz, chamadas dramatização na escola, não eram tão simples, né? Eram rebuscadas porque a gente ensaiava, pegava um livro de literatura e transformava. Aquilo, na verdade, contou até para mim, para eu tirar meu DRT. Quando eu entrei na faculdade, que na minha cabeça estava começando a fazer teatro, eu já tirei um DRT profissional, porque os 3 anos de escola, fazendo trabalhos como os trabalhos que eu fiz, me levou a essa carteira provisória por muito pouco tempo e já a profissional, meu DRT. Então, quando eu entrei na escola, eu já entrei numa peça profissional. Então, e na verdade eu já tinha esse histórico de 3 anos escolar que contou muito. Então, era novo, mas não era tanto. Mas era novo porque era né? Peça profissional, alguém dirigindo, alguém produzindo, alguém você só atuando. Foi maravilhoso. E eu fico imaginando assim, a sua família assistindo você, né? Vendo os seus primeiros trabalhos. Sim, sim. Mas ainda assim o teatro ele é pouco valorizado no Brasil, né? A gente vive ainda uma cultura onde seu valor está na sua fama. Você é famoso, você não é famoso. Então você pode ter um talento, uma carreira incrível, ter 30 anos de carreira. Tem muita gente aí, afora pelo Brasil, que ninguém sabe nem quem é. Se perguntar se você não está fazendo uma novela, se você não apareceu na televisão... Você não é ninguém, você não tem valor. Então, meu valor, até para eles, chegou também depois que eu comecei a fazer publicidade. Muito mais do que a primeira peça em cartaz em Salvador. Claro que a primeira peça já foi sucesso. Eu já fiquei 1 ano em cartaz. Mas, mesmo assim, pro interior, eu senti mais... Não só para a família, para os meus pais, como para a cidade. Meu primeiro comercial na TV foi mais impactante do que a primeira peça nesse sentido. Porque passava talvez muitas vezes e estava na televisão? Não, porque passa na televisão. Minha peça é em Salvador, no teatro, então quem estava lá em Amargosa não ia assistir, o vizinho, a vizinha e tal, aquele colega de infância que não saiu da cidade.
Mas o primeiro comercial tá na televisão. Aí ela conseguiu. Conseguiu nada. Eu já fiz 3 novelas, não consegui nada. Quanto mais o primeiro comercial em Salvador, em 19. E aí eu fico imaginando assim, aí você estando ali em Salvador, fazendo esse movimento, em que momento que você falou assim, olha, talvez eu vá para outros estados, vá para outro lugar? Então, quando eu saí de Amargosa, para fazer essa faculdade que eu não entendia direito, esse teatro que nem eu entendia direito, me perdi um pouco aqui no raciocínio. De ir para outros estados. Sim. Vou sair daqui. Eu tinha aquela ingenuidade, aquele sonho de querer ser paquita sem saber nem o que era direito. Quando eu entrei na faculdade, desconstruiu muita coisa, porque muita coisa era ilusão, era sonho. E aí eu fui ver na prática. Então, quando eu entrei, que eu comecei a fazer peça, que eu comecei a fazer Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Shakespeare, que eu já fiz, eu esqueci TV completamente. Fui até... Passei Devo ter passado aquela fasezinha onde você... Que televisão? Televisão não é arte, é entretenimento, eu quero fazer cinema, eu quero fazer... Mas eu tinha um sonho de ampliar. Vou para São Paulo, trabalhar com Zé Celso, com Antunes. Era mais por aí. Mas aí fui trabalhando com um, trabalhando com outro. Em Salvador, fazendo peças de sucesso. Graças a Deus, as peças que eu fiz lá foram peças de sucesso, que marcaram a história do teatro baiano. E aí eu fui me apegando àquilo, aí já queria fazer arte para transformar o mundo, para mudar as pessoas, então esqueci televisão. Aí depois de mais de 10 anos de carreira, sempre com o pensamento de ampliar, digo, agora eu quero fazer TV, então eu já não vou mais para São Paulo, então eu vou para o Rio, até porque eu comecei a ver que para você ter uma notoriedade, um respeito e um financeiro, né? Vamos falar a palavra certa. O ator precisa aparecer na TV. E aí foi quando eu decidi vir para o Rio para fazer TV. E aí realizar o meu grande sonho, que, na verdade, lá não deixa de ser o mesmo de lá atrás estar na Paquita, mas qual era a minha referência? Era circo, que chegava na cidade, que eu queria ir embora com o circo. Quando o circo chegava, eu queria ir embora com eles. Era que assistia e queria ir, exatamente. Então, meu sonho era meio Paquita, e, na verdade, o circo, mas também novela, porque era o que aí sim, era a referência minha. Eu era muito noveleira, assistia tudo. Então, quando eu entrei na faculdade de teatro, eu não tinha um sonho de fazer novela, mas aquele sonho da TV estava ali embutido com a questão de Xuxa e que, depois de 10 anos de Salvador, eu falei, não, eu vou fazer TV porque a gente tem que fazer novela. Claro que eu quero fazer novela aqui. Aí já mudei o discurso, porque realmente é ridículo você ficar dizendo que não quer. Quer sim. Quer sim. Aí vim atrás de novela. Vim mesmo dar meu sangue, passar fome, como disse lá a matéria, e para fazer novela na Rede Globo. E aí você fez, né? Aí eu fico imaginando assim, aquela menina do interior queria ser pegando ali o primeiro capítulo, os textos dos primeiros capítulos para gravar na novela. Como é que foi isso? Não, loucura, porque quando eu assisti a novela, eu ainda não sabia o que era aquilo. Parece um desenho animado dali. Eu não sei que aquilo existe a Rede Globo, que existe um estúdio que existia, porque não tinha computador, não tem nada dessa, né? Então, tem que entender o contexto da época. Então, entrar ali foi uma loucura, porque eu me lembrei de toda a questão de ser Paquita. Era aqui que ela entrava. Olha o estúdio como é. Aí, aquela novela que eu assistia, gente, Final Feliz, a novela Guerra dos Sexos, era aqui. É uma emoção, é uma loucura. Quando eu entro lá, eu sinto uma felicidade tão grande. As pessoas, às vezes, trabalham, a carga horária é puxada, né? As pessoas... Eu não reclamo de nada. Pamela, tudo tá bom, tudo tá ótimo. Pode arrancar meu couro, que tá lindo, que tá ótimo. Que eu gosto de entrar ali. Eu gosto de gravar. Eu gosto de levar horas no estúdio, de não saber, tipo shopping, se é dia ou noite lá fora. Eu gosto daquilo. Gosto muito. Descobrindo a paixão do exercício, do fazer. E que é diferente do teatro, que é realmente a minha base, mas que tá tudo ali, né? E que a televisão também te proporciona experiências novas, né? Óbvio, né? Então, assim, um contato direto, imediato com o público, essa coisa também de você sair na rua e as pessoas Isso, a resposta imediata e maior, né? Assim, outra dimensão mesmo. As pessoas passarem a te chamar pelo nome do personagem que tá passando na televisão. Isso, eu adoro. Mas não tenho problema nenhum com isso. Até hoje, Santinha, essa Santinha... Isso no meio de algum lugar de sou Santinha. Porque foi a de Órfãos da Terra, né? Que mais marcou.
marcou, assim, o público. Eu não tenho essa... pode ser chamada de Santinha, de Janaína de Cordel, o que for, não tenho essa Mas foram questão. vários trabalhos, assim, que vão marcando o Paió. Enfim, tem vários trabalhos ali que... Graças a Deus, assim, eu fiz novelas que marcaram, né? Órfãos da Terra ganhou todos os prêmios internacionais, além do Emmy, né? Ganhou mais 2 prêmios. Joia Rara também ganhou o Emmy. A Cordel Encantado não tem essa premiação, mas foi um dos maiores ibopes dourados das 6. Todo mundo assistia a Cordel Encantado. Era mais de 50 pontos, assim, então, eu acho. Não me lembro, não, mas que era uma sucessão que todo mundo, quem não via novela, assistiu Cordel Encantado. Intelectual, André Valise, que trabalhava com Gilberto Gil. Não perco, tem a referência literária disso, tem aquilo, tem aquilo outro. Então foi... Graças a Deus eu fiz bons trabalhos na TV. Isso. E o Paió também, né? A série. Que já veio, né? Do filme, que já veio da peça que eu morava lá e que assistia com o Bando de Teatro Olodum. Eu me lembro quando o Lázaro entrou no bando, eu fiz esse teste. Claro que eu não ia entrar no bando, eu sabia porque era um grupo de negros, mas eu queria participar de tudo. Eu tinha acabado de entrar na escola de teatro e ia ter esse teste no final de semana para entrar no bando, mas todo mundo podia participar, mas claro que só, né, os negros, que era um grupo de negros. E você fez o teste com ele? Mas eu fiz. E ele entrou. Entrou ele, o único homem, se eu não me engano, na época, e entrou uma atriz, Auristela, que era minha grande amiga da escola de teatro, que entrou comigo na escola e foi fazer o teste, eu fui com ela. Ela entrou como mulher e ele entrou. Eu me lembro disso. Não, mas é curioso que aí quando a gente começa a falar, né, do ciclo da vida das pessoas, da sua cidade também do interior, não saiu só você como artista também, não. Você também é grande amiga de infância, né? Exatamente. Pio Meu Rai, percussionista maravilhoso, que já tocou aí com Marisa Monte, muita gente, Seu Jorge, amicíssimo de Seu Jorge. Então, assim, é uma cidade... Serginho Rezende, da música também, compositor e tudo, que outro dia fez até... Estava tendo essa composição de fim de ano da Globo. Hoje é um novo dia. Música esta que eu não cantei ainda, que meu sonho é cantar, mas eu não tô na novela no fim de ano, naquele período. Não coincidiu de estar na novela? Não cantei ainda aquilo. Eu vou cantar, vou cantar. Com certeza. Então, assim, uma cidade interior que você falou, difícil acesso, era ali o circo, era alguma coisa que vinha, mas muitos artistas, muita gente, várias áreas, né, saíram dali. Então, também é incrível, né, que a gente fica pensando assim, se tivesse... A secretária de Cultura hoje da Bahia, Arani, ela é de Amargosa. A Emanuele Araújo também. Emanuele Araújo, exatamente. Ela não nasceu, mas a família, a mãe dela, é de uma cidadezinha colada, chamada Tartaruga, que, na verdade, faz parte de toda aquela área. Luiz Miranda também, eu soube há pouco tempo. Está no filme agora, Lima Barreto comigo, que é da região. Então, somos irmãos. Fala então do filme. Lima Barreto, ele vem da construção da peça. Foi uma peça que a gente fez em 2013, mas Luiz Antônio Pilar, o diretor, sempre foi apaixonado por esse texto, do Luiz Alberto de Abreu. E quando a gente fez a peça, em 2013, ele já tinha esse sonho de transformar em filme. O roteiro já era, assim, parecia um roteiro de cinema, a peça. Ele dizia, isso aqui tem que virar audiovisual, tem que virar cinema. A gente fez a peça, foi sucesso aqui no Dulcina, fizemos depois São Paulo. E aí, depois ele conseguiu, e aí fizemos o filme. Então, só eu e Camilo, o que faz o meu marido no filme, que somos da peça. O resto do elenco é todo novo. Do filme, não é o mesmo da peça. E isso é muito legal, né? Assim, você ter uma continuidade de um trabalho, você vê o potencial de um trabalho, tá fazendo ele como peça e já desdobrando ele para outros. Isso é muito interessante. Até quando a preparadora de elenco, na coach, veio trabalhar com a gente, na construção do personagem, de toda aquela parte técnica que está por trás, eu já tinha feito isso na peça. Então, essa parte foi mais tranquila para mim, porque já é como se o personagem já tivesse construído. Mas não na sua forma, construir internamente todo o seu peso que você constrói, o passado, tudo aquilo para dar verdade, mas se adapta para a interpretação do cinema, que é menor, que é mais verdadeira, porque pega, né? Tem a questão do enquadramento, da lente. Isso. Então, foi interessante também fazer esse trabalho com ela por isso. E eu fico também, assim, a música, a dança tá sempre envolvida com você. Então, trabalhos musicais, com dança, que você tem vontade de fazer? Pois é, e não tenho muito, porque assim, eu nunca fiz muito musical. Porque eu não canto para fazer um musical eixo Rio-São Paulo.
Broadway e tal. Fiz um musical, 4 anos, que foi a história de Luiz Gonzaga. Foi um dos meus melhores espetáculos, assim, a gente fiz 4 anos, foi sucesso total. A gente estreou em Salvador, depois viemos para o Rio. Aqui, Bárbara Leradora fez uma crítica dizendo é uma aula de Brasil, imperdível. E aí, você sabe, lotou. A partir daí, facilidades, claro, para patrocínios e temporadas. E aí, São Paulo, depois voltou para a Bahia, depois o interior da Bahia, depois São Paulo de novo, depois Rio de novo, depois Festival de Garanhuns, depois o Nordeste. Então, foram 4 anos fazendo o Voo da Asa Branca. E eu cantava, mas eu não fazia um solo. Então, assim, um musicalzinho dá para arriscar, mas... Então, eu gosto disso, de trabalho onde tem a dança e a música, mas... Nem foi, assim, o que eu mais fiz, digamos assim, né? Dentro do meu repertório. Com a dança, então, talvez algo... mais coisas com a dança que envolvam... Não, algo que ficou mesmo no passado. Assim, ficou bem na escola de dança da Academia do Interior, onde eu participava dos festivais com essa professora maravilhosa, a Zana, que me incentivou e me estimulou muito na época. E ficou por ali. Depois que eu entrei para a faculdade de teatro, eu já não fiz mais dança, nem aula. Fiz aulas assim, dança afro, porque, né, quem vem do teatro vem dessa questão onde o ator tem que... É legal se você tocar um instrumento, é legal se você canta, se você dança um pouco. Então, eu gosto de dança de salão. Então, é uma coisa que eu faço para mim. Já fiz aula de percussão na Didá Escola de Música, fiz no Teatro Vila Velha com o Bando de Teatro Lodum, só a percussão. Então, muito mais para aperfeiçoar seu trabalho de atriz. Mas a dança, ela é muito forte, né? Ela conecta... Até porque a gente passou por esse período de pandemia, afastamento. Nossa, a dança, para mim, ela me salva. E como é que foi para passar por esse momento com você, sem essa oportunidade de estar ali junto com a dança? Pois é, você liga o som em casa, meu amigo, e dança. Porque baiano que é baiano não tem isso. Bota um axé e dança, 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 dança. Gente, eu amo tanto dançar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Na vida. Se estiver numa festa, eu vou estar na pista de dança. Eu vou ser aquela que abre a pista e sou a última a sair. As pessoas, eu tomou o quê? Nada. É assim mesmo. Amo dançar, amo. E aí, por isso que também carnaval... Lasqueira! A gente estava até brincando aqui, comentando de a gente fazer alguma coisa no carnaval, né? Porque você gosta muito de dança, gosta muito de carnaval. Gosto muito, muito, muito. Ali eu me solto, ali eu me encontro, ali minha catarse mesmo. E não só a dança, porque, na verdade, o Carnaval da Bahia, ele me encanta muito por causa do trio elétrico. Eu sou apaixonada pelo trio elétrico. Dodô e Osmar, Mandinho, toda aquela história do trio na Bahia. Meu pai construía o trio de Amargosa. Meu pai era mecânico. Então, você via eu via ele pegar um caminhão, uma Scania, e destrinchar e construir um trio elétrico. Então... Que incrível isso. Então eu era pequena, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele construía, ele que dirigia. Então eu queria ir. E às vezes com sono, mas vai ficar até de manhã. Então eu dormia ali na boleia do caminhão. Até ele também, mas vai ficar até o final. Então eu dormi muito ali, ao som do trio, aquele cavaquinho no meu ouvido e eu cochilando dentro do trio elétrico. Então, pra esperar 5 da manhã pra ir pra casa. Mas eu amava. E até hoje, eu tenho 17 anos no Rio, só passei um carnaval aqui. Gosto muito, acho lindo, mas o trio elétrico, aquele som, quando aquilo entra no meu ouvido... Então é memória infantil, porque seu pai construía e dirigia. Exatamente. E você ia acompanhar ele ali. E aí, vai ver, acho que ele tinha esse sonho também de cantar, talvez de ser um... Ele tinha um cavaquinho em casa, né? Só que ele não sabia, então a pior coisa do mundo era meu pai tocando cavaquinho em casa, tentando ser o cantor do trio elétrico. E aí errava. Eita, lá meu pai ensaiar. Mas então é muito vivo tudo isso, essa referência aí. Então, olha só que curioso, né? O seu pai tinha um cavaquinho, construía trio, a arte estava ali presente, ali, a música, né? Ele sempre gostou de música e de tocar um cavaquinho. Em algum momento ele chegou pra você e falou assim, acho que você poderia ser cantor, isso não. Não, artista é coisa artista não é uma profissão que não vai é nem trazer profissão, não. Tem que ter até pistolão. Não vai trazer esse retorno financeiro, preocupação, né? Vamos dizer assim. É verdade. Exatamente, era isso. Vai morrer de fome.
Aí você me pergunta, e aí? Eu digo, oi, cadê pai? Mas eu fico imaginando assim, quando você falou que quando foi pra publicidade, que foi assim, eles falam assim, agora ela venceu, agora ela chegou lá, tô vendo ela na televisão. Isso. E fazendo, então, uma novela na Globo. Menino, eu nem te conto que meu pai ainda era assim... Ele faleceu em 2013, eu tava pra entrar em Joia Rara, ele tava esperando a minha entrada, porque minha personagem entrou um mês depois. E ele morreu antes de eu entrar. Mas, graças a Deus, ele assistiu Cordão Encantado. E assistia assim, ninguém podia passar na frente da TV. Tava ele aqui, porque ele já tinha separado de meu pai nessa época. Então, hoje, as minhas irmãs, filhas dele, me contam, era ele e a TVzinha aqui, alguém que passasse na frente. Não podia passar. Alguém que falasse assim... Porque existiu isso, né, gente? Interior tem essas coisas. Aquela pessoa ou outra que dizia assim, mas o papel é pequeno. Nossa, ele quebrava tudo. Ele ia no bar e quebrava, ele era desse tipo. Aí, nessa época, né, foi 2011, eu saí nas revistas, saí na Caras, coisa da estreia da novela e tudo. Nossa, ele disse que comprou todas as revistas da banca, andava com a revista debaixo do braço, dizia, olha ela aqui, olha minha filha aqui. Gente, que incrível. Isso é muito legal. Aí, em Joia Rara, eu demorei de entrar. Entrei um mês depois, aí ele assistia, todo mundo dizia, cadê? Vai aparecer, calma. Ela vai aparecer. E aí, ele faleceu. Uma semana depois, eu comecei a gravar. Mas ele viu, Cordel, foi legal. A minha tia, professora de literatura e português também, ela faleceu, já estava no Rio. E ela estava doentinha já. E eu consegui que minha mãe levasse ela no cinema para me ver, porque foi ela que me apresentou a literatura e ela que me levou no cinema pela primeira vez na minha infância, porque meu pai não deixava ir para Salvador, mas só que eu tinha hiperidrose, aquele suor excessivo nas mãos e nos pés, e aí tinha aquela coisa, vou levar ela para ir no médico. E numa dessas, ela me levou no cinema para assistir Os Trapalhões. Foi a única vez, antes de entrar na faculdade também, que eu tive acesso ao cinema e assisti encantada. Então, eu queria que ela me visse no cinema, e eu fiz Trair e Coçar Isso Começar. Fiz só uma cena, que é a ceninha de abertura, eu, Adriana Esteves e Fabiana Carla, mas eu queria que ela fosse, até porque na época eu ganhei uns convites, e aí eu dei, e ela doentinha, na cadeira de roda, minha mãe foi, sentou, me viu no cinema, e logo depois ela faleceu. E aí me ligou para dizer, olha, eu vi o Cristiane, mas olha só, rapidinho, né? Eu digo, minha tia, calma, porque é assim mesmo, no próximo vai voltar o filme todo. E aí a Lima Barreto, mas ela não está aqui, mas... Onde ela estiver, com certeza, você fez tá muito feliz. Também o Nosso Lar também. Falando de um filme que tem a questão da espiritualidade, da religião, como é que você cuida da sua religiosidade, da sua... Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Fora a religião, eu tenho fé em mim, eu tenho fé no ser humano, eu tenho fé na nossa mente, sabe assim? Eu, como uma boa baiana, é uma mistura, né? Fui batizada, né, no catolicismo, aquela coisa bem tradicional. Mas eu aprecio tudo, aprecio o espiritismo, gosto muito, aprecio o candomblé, admiro, assim, a ideia de Deus estar na força da natureza, é isso que eu acredito. E a gente vive esse momento, né, esse momento, eu acho que de transformação, da renovação, da esperança, né, a esperança Exatamente. para a arte, né? Como é que você enxerga daqui para frente? Agora eu estou enxergando uma luz lá, né, no fundo do túnel. Eu acho que a gente vai voltar para uma época de mais amor. E onde há amor, há diálogo. E com o diálogo a gente chega em qualquer lugar. O que não dá é para nem conversar sobre as coisas. Então agora vamos ampliando aí, né, esse leque de esperança, né, de união, né, que foram muitas brigas familiares, etc, etc. Então, a gente vai estar retomando isso e, com isso, a esperança em tudo, né? Inclusive nos nossos sonhos. Porque eu vim de um sonho. Se eu não tivesse sonhado, eu não estava aqui. E não sonhar é a pior coisa do mundo, é não viver. Mas quem não sonha, não vive. Porque sobrevive. Se você não tiver a perspectiva nem de sonhar, para mim, acabou. E a gente vai retomar. Está retomando, né? Vamos retomar. Então, a partir daí, acho que do amor e do sonho e da solidariedade e da empatia na prática, né? Não é negócio de teoria, não. Palavrinha bonitinha, agora todo mundo sabe falar, é sobre isso.
Empatia, sororidade. Agora eu quero na prática. Empatia é se colocar no lugar do outro só. E depois da empatia vem o quê? E a compaixão, que é quando você age para defender o outro, entendeu? Então, é uma fase de transição em muitos sentidos, né? Você vem de uma cidade pequena, vem de outro estado, então você conseguiu e vivenciou, né, a dificuldade da pessoa conseguir conquistar o seu sonho, de vencer. E no momento que a gente estava ali num desgoverno, onde não podia se sonhar, não podia... Nada. A arte era uma coisa assim que... Nem existiu. Engraçado, né? Colocaram a arte no canto, no lixo, num lugar de falta de necessidade e, ao mesmo tempo, a gente viu a importância dela na pandemia. Total importância, porque a gente... Gente, aqui é um corpo, é um ser humano. A gente precisa de comida e água para não morrer, né? O médico está aí para curar a gente, para dizer ali fisicamente o que é que a gente tem para resolver. Para mim, a papai do artista é o seguinte, ele é o quê? Ele vai alimentar a sua alma. Então, você não vive só de comida e água. A gente estava preso em casa. Se não fosse a arte, se não fosse a música, uma live, um livro para você ver, para você alimentar a sua alma, o seu espírito, que para mim a arte alimenta isso, você ia morrer. Você não pode não morrer fisicamente da falta do alimento e da água, mas o seu espírito, sem esse alimento da arte, deprime, vem os transtornos, vem todas as doenças mentais. Então, a arte, para mim, é o alimento da alma, do espírito. E a gente viu a importância disso na pandemia. Você está em casa preso, meu amigo. Você não tem nada, você não pode sair, você não pode nada. Você só pode comer. E aí? O que foi que salvou tua cabeça, tua loucura, teu emocional? Uma música, né? Um livro, um filme, uma série, até mesmo uma novela. Então, arte. Então a gente vive esse momento agora de voltar a se alimentar, né? Isso. O povo tem fome, tem várias fomes, né? Exatamente, a arte também, exatamente. Né? Fome de conhecimento, fome de educação. A educação é a base de tudo. Se não tiver educação, você não tem nada. Então, isso também que eu espero que a gente tenha mais estímulo nesse sentido. Eu acho que os estímulos não deveria vir de tudo, não é só do governo. O estímulo devia vir até pessoal de cada um. As pessoas não têm o hábito de ir ao teatro. Dizem que tem uma fatia pequena da sociedade, mas não tem. Às vezes é mais no cinema do que no teatro. Então, o estímulo, eu acho que devia vir da escola, que é da educação, da escola. Porque se eu tivesse, eu tiro por mim. Aquele livro ali que eu li de literatura, que me fez sonhar, que me fez querer... Uma apresentação, um palco, eu subi, uma dança, um poema ali que eu falei com 5 anos. Lembrei de outra coisa também muito forte para mim na infância, que era o desfile de 7 de setembro. No interior tem muito isso, aquele desfile, a cidade toda vai para a sua calçada para ver. Não sei se é aqui assim, mas no interior cada ano eu me vestia de uma coisa. Então, um ano eu fui baliza, meu Deus, aquilo era maravilhoso demais para mim. Aquele negócio rodando, aquele pau da baliza rodando e fazendo a coreografia. O outro ano eu fui escolhedora de... Como é o nome da minha fantasia, gente? De frutas. Uma saia estampada, um chapéu tipo uma florista do campo e com uma cestinha de frutas. O outro, eu fui uma portuguesa no outro. Então, isso era me vestir de personagem e me transformar. Minha mãe que não fizesse minha roupa de 7 de setembro para desfilar. Então, lembrei dessa outra referência aí, né? Incrível. E como é que você depois, com tanta timidez, tinha vergonha de pagar uma boca conta, pra falar. de falar, consegue fazer tantos trabalhos incríveis ali, assim, fica gigante na tela, fica gigante na televisão. Porque é o personagem. Eu tô ali escondidinha ali atrás dele. Mas hoje em dia você já viu, né? Eu acabo, quando eu começo aqui a falar, eu não paro mais. Então... Eu vou me soltando e, na verdade, também tem uma coisa. O humor, ele vem muito... nessa seara aí também da cura, de salvar e de, assim, eu usei o humor para me comunicar. Hoje em dia, às vezes o humorista é tímido, ele só consegue falar se for desse jeito. Uma vez um professor me disse que ele é um grande mestre da Bahia, Arildo Deda, que mudou minha vida. Ele fala isso, tem uma sala cheia de gente, você chegou e você tem que passar aqui pelo meio para sentar lá no fundo. Muitas vezes, o tímido, ele não passa nem calado. Ele passa fazendo alguma graça, porque é mais fácil para ele. Justamente para poder disfarçar ali a timidez.
Então, o humor veio na minha vida também muito para disfarçar um pouco essa dificuldade em falar e me colocar por timidez. Então, eu fiz muito trabalho na Bahia, mas o humor veio mais forte nos meus trabalhos aqui no Rio. Uhum. Aqui as pessoas me chamam mais... Hoje eu ouço comediante, eu não ouvia. Mas não que o humor não tivesse ali pincelado nos meus trabalhos. Mas aqui, até eu, para falar de mim mesma, hoje eu digo que eu sou uma atriz de comédia, digamos assim, né? De humor forte. Que veio mais nos trabalhos aqui mesmo. E que não é fácil, né? As pessoas acham que não, fazer graça... Ave Maria, não é. Eu acho que tá na pessoa. Comédia é uma questão de time, né? É o tempo. Cada um tem o seu. O meu tempo vai ser um, de Tata Werneck é outro, de Pablo Pochá é outro, cada um. E não tem escola, não tem regra. E cada um tem o seu. Eu descobri muito na dificuldade. Menino! Na tragédia que vem a comédia. Descobri, me lembro nas dificuldades, né? Os primeiros 4 anos aqui, que eu aluguei um quarto em Copacabana, que eu já tomei conta de uma exposição lá no centro da cidade, de Abdias Nascimento, assim, por R$300, sabe, assim. E eu me lembro que nessa fase bem difícil, eu levava minha comida. E eu levava arroz e feijão, não tinha dinheiro para carne. Cara, na época, chegando aqui... Porque eu tive que largar tudo lá para vir, eu recomecei. Então, pastor, fomos no início. No início, não era no início, eu já tinha 13 anos de carreira. Era uma adaptação para o Rio. Tanto é que aqui eu fiz outros trabalhos fora da minha área, que lá não. Eu já comecei trabalhando. Aqui eu fui garçonete por 2 meses no café de uma amiga, assim. Fiz pesquisa de campo, trabalhei 1 mês numa loja, em horários esporádicos, assim, porque também não queria um trabalho fixo fora da minha área. Que precisava... Porque eu precisava ter tempo para correr atrás da Rede Globo aqui. Não vou mentir. E também era dolorido. Depois até de você já ter uma carreira. Eu vim para cá para trabalhar de garçonete às 5 horas da manhã, nem sou da noite, para você trabalhar numa loja, para você trabalhar em algum lugar. E aí eu me lembro dessa exposição, e eu me lembro de levar o arroz e o feijão e comer como almoço todo dia. E ela fez assim, menina, você não gosta de carne? Eu digo, eu não, Deus me livre. Carne, não suporto carne. Menina, tô com anemia, tô comendo feijão todo dia. Daí ela riu, aí eu fui descobrindo o humor através das dificuldades da vida. Porque, meu filho, ou você ri de você mesmo, ou você tá lascado. Então, eu preferi rir de mim mesma. E aí, fui botando isso nos trabalhos, experimentando daqui, experimentando dali. Eu não sou só atriz, né? Porque uma atriz que vem do teatro, eu chamo de artista criador. Que você bota seu bedelho ali, você bota seu bedelho ali. Então, assim, eu adoro um improviso, eu adoro um caco. Não que eu não saiba falar, só o que está escrito, viu? Valci Carrasco e Nelson Rodrigues e Shakespeare. Quem já fez Nelson sabe, você não tira uma vírgula de lugar. Tô brincando, fiz aqui só uma brincadeira para... Mas, assim, eu realmente gosto de criar um caquinho, alguma coisinha. Graças a Deus, eu fiz novela com Duca Rachid e Thelma Guedes, as 3. Amo, que sempre me deram essa liberdade. Não só ela, como a minha primeira novela foi a Amora Maltner, que dirigiu, e a Amora já estava em Cordel Encantado, 2011, que foi antes de Avenida Brasil, com essa ideia de improviso na TV que não existia. E, na verdade, quando eu entrei em Cordel Encantado, a Amora... Meu núcleo era menor e tudo mais, a Amora dirigia mais o núcleo principal, mas ela editava as cenas, por ser diretora geral na época. E aí ela não me dirigia, mas quando ela ia editar, tinha um caquinho, tinha uma coisa que ela me contava. Ela dizia assim, meu Deus, aquela cena! E eu toda... E como foi? Toda... Não vou falar a palavra, não. Fica à vontade. Toda cagada, a palavra é essa. E aí... E ela, foi ótimo, não, que você botou aquilo, porque... Ela não esperava, e ela já estava querendo. Aí depois, quando acabou a novela, ela fez, menina. E aí começou a me elogiar e dizer que, como eu era boa do improviso, que ela gosta disso, que ela já queria na novela seguinte jogar o improviso, que ela conseguiu, que foi todo aquele fenômeno que aconteceu em Avenida Brasil, né? Essa forma de interpretação, essa forma de fazer televisão mais teatral, nesse sentido. De não ser tudo tão marcadinho. Então, eu sempre gostei de botar um caquinho ali, outro aqui... Devagar, sutil, na hora certa, é óbvio, né? Não é nem roubar a cena, nem atrapalhar o trabalho do colega. Mas eu sempre gostei de fazer a mais do que o que estava ali. Desde sempre. Dos comerciais de Salvador, eu chegava no comercial. Tinha lá, sei lá, 50 meninas para fazer o mesmo teste com o mesmo texto. Eu dizia, não, eu não posso. Então, eu sempre fazia um a mais. Então, eu vim trazendo isso para os outros trabalhos. Deu certo.
Na verdade, né, Duca Rachid e Thelma Guedes, elas escrevem muito bem, eu gosto muito dos textos delas, gosto muito dos personagens que elas me dão. São personagens incríveis. Assim, já é construído ali, Zefinha de Joia Rara, nossa senhora, ela já veio com uma frase ali, diziam Zefinha, não, Josephine, com E no final, meu nome é francês, que ela era nordestina metida besta, que queria ser carioca, então... Mas, mesmo assim, eu sempre gostei de dar uma pincelada, elas deixam, por exemplo, em Órfãos da Terra, né? A minha personagem, ela namorou com o personagem de Kaysar, que fazia o Fauzi, o capanga lá. Eu era empregada que fingia que era dona da loja, da minha patroa, e ele também era capanga e fingia que era um shake. Aí eu chamei ele de milkshake, por exemplo. Foi um caco meu e que ficou. Então, essa liberdade de brincar com as palavras, graças a Deus elas me deram e eu gosto de criar personagem contribuindo também no texto, assim, porque né, só o que está ali é muito TV, e aí eu não vim de TV, então, para mim... Eu digo só o que está ali, mas eu gosto de participar. Quando eu crio um personagem, eu crio um corpo, eu crio uma... Porque eu aprendi assim. Na TV não tem um corpo morto e só o rosto. Na primeira novela, eu lembro de... Minha primeira cena... Ai, o nome dele, do ator. Então, deixa pra lá essa parte. Mas eu me lembro dele de ser teatro, né? Eu falei, só porque já chegou se movimentando. Na TV a gente fica mais paradinho, a mão é muito. Então, aí eu digo, Genésio de Barros. Fazia o padre. Aí é isso, você vai se adaptando ali, daqui, mas então é isso. Eu gosto de criar um personagem do todo dele. Você, na hora de criar um personagem, você usa, por exemplo, música? Isso ajuda você na composição? Não. Não, eu gosto de começar brincando com o texto. Brincando com o caco, por exemplo. Nem que depois eu tire, mas eu gosto de falar o que tá a mais, para ficar mais natural, para depois eu tirar. Eu começo muito pelo exagero. Talvez por ser de teatro, eu sou enfática, eu falo com as mãos, eu já estou aqui, ó. Então, sempre que eu vou ser dirigida por alguém, eu falo, olha, eu sou aquela pessoa que bota tudo e você tira. Então, eu não me incomodo de botar um caco da minha, não tá ruim, tira, bota outro, não tenho isso. É a construção eu sou apegada, conjunto, né? Exatamente. Então, eu sou aquela que bota pro diretor tirar. Porque às vezes tem isso, a pessoa constrói através de uma música, ou um cheiro, uma roupa. Isso, as pessoas buscam essas referências. Você gosta de trazer mais falas, mais coisas... Mais história para a vida daquele personagem. A construção dele, do passado dele. Por que ele é assim? Por que ele age assim? Para ser mais verdadeiro. A psicologia dele. Aí você cria quem foi a mãe dele, o pai dele. Tu cria até trauma para ele. Porque é ser humano. Você só tem o que está ali escrito. Esse embasamento vai dar o preencher que eu acho que precisa para ele ser crível, né, e verdadeiro. E novela, então, que é uma obra dita assim, aberta, né? Que vai ali também no que o público está gostando, vai carregando, vai trazendo mais, né? Você vai experimentando isso. Isso, Duca me diz isso também, Duca Rachid. Uma vez ela me falou, em Joia Rara, que ela, você e Luanda Martal é super fácil escrever. Porque eu boto assim 2 características e deixo. Aí vocês vão, aí a gente assiste, vê coisas que vocês botam. Aí traz para mim de novo, aí eu já reescrevo. Então, é muito personagem, é muita coisa para elas criarem. Então, Duca uma vez me disse isso. Eu digo, então ela gosta, então vamos nessa, esse caminho é bom. E aí, Obra Aberta é bom por isso também, a resposta do público. Então, meus personagens foram personagens que, graças a Deus, só cresceram com a entrada dele e a entrada dele na trama e o transcorrer da novela, sempre cresce. É uma coisa também, assim, do carisma, transpassa, né? Eu acho que, assim, você, quando traz toda essa vivência, a sua história, acaba que o povo ali, a pessoa que está assistindo, traz isso. E a pessoa se identifica. Se conecta ali com você. Isso. E traz essa identificação e quer ver mais. Aí vem... E eu não consigo, realmente, não consigo criar o personagem só dizendo que ele está ali. Eu me lembro de outra coisa que eu criei em Joia Rara, que era 1930, ela veio do interior do Nordeste, não tinha estudado, né? A referência é essa para a personagem. E aí, ela era meio pilantra, fez uma maldade para conseguir um bom emprego, que ela dizia que ela não ia, que ela ia conseguir um bom emprego. E quando ela virou secretária do grande empresário da novela, que era o Zé de Abreu, que fazia o Ernest Hauser, aí eu mesmo, como Cristiane, raciocinando, criando, eu disse assim, ela não vai dizer isso, gente. Ela não estudou, nunca ela vai dizer Ernest Hauser. Então, dali,
como a minha personagem, Duque já criou assim, é a nordestina que quer ser carioca. E no dia de eu criar a cena, onde ela fingia ser carioca, não deu para trazer isso na melodia que eu tentei, mas o diretor, na época da cena, não achou legal. Eu disse, não tem problema, é aquela coisa que eu disse. Aí eu criei uma outra coisa do carioca, peguei, por exemplo, porque foi muito em cima da hora. Fui gravar a cena onde ela fingia ser carioca, botei um carioca, e aí o diretor... Como assim? Eu falei, não, porque ela finge ser carioca, porque eu entrei depois, não participei daquela primeira leitura, preparação de elenco. Eu falei, não, mas é por isso, tá no texto, e tal, e tal. Aí ele falou, não, mas não ficou bom, porque você já tem um sotaque forte nordestino, aí você pegou a melodia, e aí ficou... Aí eu falei, não tem problema. Aí já peguei o quê? Já veio ali na hora o quê? O chiado, né, no final da frase. Então foi o que eu fiz, botei todas as palavras no plural. Eu digo, então me dá um guardanapos. Aí, sabe? E aí é assim que eu construo. E quando eu fui, que eu ganhei o Bom Emprego, que a personagem ganhou o Bom Emprego, eu falei, não, isso aqui eu não vou dizer assim, porque... E aí eu botei seu Ernest Houses. E aí... Quando eu vi no texto, já vinha escrito Ernest. Aí encontrei Manuela Dias, que era colaboradora. Eu nem sabia a importância disso. Quando a Manuela fez, menina, a gente já está escrevendo como você fala. Eu fiz, como assim? Ela fez, eu escrevo Ernest com R, entre aspas. Porque aí ela me explicou. Você jogou, Duca gostou, já ficou, e a gente já escreve um improviso. Eu não sabia que isso tinha importância. Eu falei, ainda tateando nesse universo de TV, mas assim, tá... Mas aí foi isso, então voltou e aí elas já escreviam. Porque eu falei, eu olhava e dizia, não, eu não vou dizer isso. Aí eu dizia, Ernest Houses. E aí eu ia, né? É, e por isso que a gente, quando assiste um trabalho seu, tem a sua marca, tem a sua digital, mas é porque isso, traz a sua vivência, conhecendo mais você, a sua história, a gente consegue enxergar. E olhando para o futuro, quais são os seus próximos passos, projetos, o que você está pensando? Tô pensando em continuar fazendo novela. Eu quero continuar fazendo novela. Brincadeira. Eu tô com esse filme, né? Lima Barreto ao Terceiro Dia, que hoje... Eu não sei porque não vai passar hoje, né? Não vai passar hoje, mas já hoje, vai Hoje, dia já vai ter 1º de estreado. novembro de 2022, é aniversário de morte de Lima Barreto, né? Que ele morreu em 1922. Então, hoje, estreia no Canal Brasil, às 19h10, o filme Lima Barreto ao Terceiro Dia. Então, temos uma parceria com a Telecine, então o filme ainda está... Né? Vai vir ainda a Telecine, talvez uma Globoplay. Não tem um universo, ele está vindo. Estreou agora há pouco no cinema. Ele tem ainda, graças a Deus, uma carreira aí. E tá vendo como é que as coisas se conectam? A data de hoje, Nossa, a sua peça, o filme. É isso que o Luiz Pilar, o diretor, dizia, porque a gente fez em 2018, ele ia ficar pronto em 2020, aí veio a pandemia, atrasou e realmente... E aí, hoje, né, a gente está comemorando o Lima Barreto, né? E já que estamos comemorando, né, o aniversário de morte de Lima Barreto e hoje é aniversário de Lázaro Ramos, então, né, vamos aí comemorar, Verdade. Né, os artistas negros, né, que foram e são muito discriminados ainda, né? Lima Barreto falava disso há 100 anos atrás, que ele não entrou para a Academia Brasileira de Letras, ele tinha um questionamento, ele tinha uma literatura ácida, ele questionava, ele, né, desnudava a sociedade. E por conta do racismo, né, ele não conseguiu. E 100 anos depois a gente está vivo e parece que o tempo não passou, né, gente? Para muita coisa. A gente ainda vive, né? Tem ainda muito... o que evoluir. A que evoluir, a que estudar, a que se desculpar, a que aprender a falar. A que reparar. Porque tanta piada, tanto termo que não pode mais, e às vezes tem gente que diz, esse politicamente correto tá chato. Mas em que sentido tá chato? Porque você tem que toda hora ficar pensando para você não falar uma palavra que antigamente era normal falar? Mas tem que repensar mesmo, gente. Vamos respeitar todo mundo. Em todos os sentidos, né? Na verdade, não é só... Estamos falando aí de todo tipo de preconceito, né? Verdade. Cristiane Amorim, quero agradecer muito a sua participação. Mentira que acabou. Você vê que passa... menino, tinha tanta coisa para falar. Tá vendo como é rápido? Agora teste, que dia eu vou voltar? A gente vai fazendo o projeto no camarote, lá em Salvador, hein? Gente. Vamos ver se a gente leva esse podcast pro Expresso 2222. Já que ele tava falando em preto, vamos falar de Gilberto Gil. Então. Gente, eu amo todo mundo, todos eles, gente. Vamos marcar ele também. Fiz peça com Lázaro, meu diretor Luiz Antônio Pilar, que eu adoro. Que eu conheci Pilar no infantil.
de Lázaro, num texto de Lázaro, As Paparutas, que minha amiga Maria Gal, uma atriz baiana também, pegou esse texto com Lázaro e montou esse infantil, me chamou para fazer, e foi aí que eu conheci Pilar, e daí eu fui fazer Noema Barreto, e daí o filme é uma grande amiga e parceira. Então tá assim, combinado. Ó, vou deixar, gente, se você chegou até agora, tá acompanhando, já aproveita, se inscreve. Vou deixar as redes sociais também da Cristiane para você curtir, compartilhar, se inscrever. Deixa o seu like. Vamos educar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos bons e deixar também o microfone aberto aí para sua mensagem final. À vontade. Olha, na verdade, lembrei de outra coisa que eu ia falar dos trabalhos. Eu vou fazer uma série na Bahia agora, chamada Reino da Bahia, uma série de humor, daquela bem escrachada, bem deliciosa, tipo a Paiô, para o pessoal se deliciar novamente com umas coisas da Bahia. Uma série, então? Vai ser uma série. Uma série. Vou rodar lá agora, no final de ano. Ah, que bacana. E tem previsão, assim, de estrear? Ainda não, né? Que vai rodar, né? Vai rodar e eu acho que, por enquanto, vai ser numa TV local, mas com possibilidades de vendas aí para esse novo mercado, plataformas e... É uma história bem interessante, porque é uma comédia escrachada onde a Bahia ela se descola do Brasil e vira um país independente, só ele. Nossa. O país do carnaval, em comédia, vai ser muito legal. Não, a gente quer ver isso aí, hein? Vai ser bem escrachada, vai ser pra gente rir da gente, digamos assim. Vai ser muito interessante. E também... a gente não só ri, mas também, como fala, faz a reflexão, né? Como ele também traz depois aquela reflexão. Tem ali Com certeza tem algum importante. assunto ali por trás onde você tem que sempre pensar e repensar a vida, né? Muito bom, Cristiane. O próximo, então, é no Camarote. Isso. Vamos levar aqui para o Expresso 2222. Agradecer muito a sua vinda aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou muito feliz. Como eu disse no início, né? Já venci aqui várias barreiras. Já amanhã já quero dar entrevista lá no... Não tem mais Faustão. Não tem mais os programas que eu pensava em ir lá no início da minha carreira. Ele ainda tá, ele tá na... Não, eu tô brincando, ele tá na Band. Mas eu vou aí no Calderola, eu vou aí no Luciano Huck. Mion, exatamente. Não é? Eu vou aí dar uma entrevista ali pra, sei lá... A Tatá também, que tá com o programa. Foi meu sonho! Tatá, meu sonho é aí, fazer um bocado de bagaceira contigo, nega. Então... Sou fãzona dela. Do Fábio também, que conta história. Pois tem ele, tem a... Qual era? A Maria Gabriela, que tinha um sonho em Maria Gabriela. Ela voltou. Ela tá no YouTube. Vou no YouTube dela. Agora, meu filho. Agora... Começou. Puxou aí o fio do novelo, mas descarrilhar esse negócio. Muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima, então, hein? Tchau. Tchau, gente. Obrigada.